nome é Lúcia Baroni e eu sou mestre em Educação Especial. Hoje nós vamos começar o nosso curso de transtorno de déficit de atenção, acompanhado ou não de hiperatividade, o famoso TDAH. Essa é a nossa primeira aula. Nessa aula vamos falar do conceito do TDAH, de como ele se processa e o que nós devemos fazer. Primeiro, nós temos que entender que o transtorno de déficit de atenção não é uma deficiência. Ele é um comportamento. Ele pode ser acompanhado ou não de hiperatividade, não necessariamente, embora muitas vezes ele venha acompanhado dessa hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção, ele se manifesta basicamente dentro das escolas, uma vez que todo o processo de aprendizagem necessita de atenção, concentração e memória. Então, quando ele tem um transtorno e um déficit dessa atenção, isso intimamente ligado ao processo de aprendizagem vai prejudicar e vai causar uma dificuldade de aprendizagem, um distúrbio nesse processo de aprendizagem. É muito comum que o TDAH ou TDA puro ele seja cuidado com medicamentos. E aí, nessa hora de ministrar medicamentos, devemos ter muito cuidado, porque há muitas vezes um excesso desse medicamento, de modo que ele fique mais calmo. Só que muitas vezes isso faz com que ele fique num estado de dopado, o que também não é aconselhável. Ele precisa ter domínio e ele precisa aprender a dominar esse comportamento e não ficar sempre alheio ou ausente com tanto medicamento. Então, um cuidado, pais, é o uso desse medicamento excessivo. Sempre perguntem uma segunda opinião, vá a vários especialistas. Quando um neurologista passar de imediato um medicamento muito forte, procure uma segunda opinião, procure um outro especialista, para que assim juntos cheguem a um equilíbrio, que essa criança não perca essa vontade própria que ele tem em função do excesso de medicamento. O TDA, então, ele muitas vezes ele é confundido também com uma criança sem limites, mimada, e exatamente pelo seu processo de não ficar quieto, ele não consegue terminar uma coisa. O TDA, ele é desorganizado. Então, por isso, a importância da rotina. A rotina se torna fundamental. Às vezes, a rotina de coisas pequenas que a gente pode pensar assim, nossa, mas isso não precisa elencar. Precisa. Ele acorda, eu tenho que elencar. Acordar, fazer sua higiene pessoal, e muitas vezes eu preciso diminuir essa fase, a higiene pessoal. Acordar, escovar os dentes, tomar banho, tomar café, o dia a dia dele, para que ele aos poucos vá acompanhando e se organizando. Uma característica muito comum é essa desorganização. A escolha de muitas opções é uma coisa difícil para ele. Quando ele se coloca na execução de uma tarefa, dificilmente ela chega ao fim, porque ele desiste antes, porque a atenção dele se volta a outra coisa. Agora, também é comum a gente ver que um TDA goste muito e prenda atenção num determinado coisa, num determinado filme ou num determinado jogo, e isso também é um caminho. Agora, é muito importante que eu reforce nele essa condição, que eu fale com ele sempre de frente, que eu fale com ele sempre reforçando a ele um comportamento e que esse comportamento possa ser sempre muito valorizado. O acerto dele, quando ele finalize uma tarefa, uma atividade, isso deve ser muito evidenciado, parabenizado, para que ele tenha essa recompensa positiva por ter terminado. Evite dar muitas orientações ou muitas ordens ao mesmo tempo. Vai lá, pega alguma coisa e traz aqui. São 3 ordens. Então, faça só uma coisa. Pega isso para mim, e para que ele tenha uma organização melhor do seu pensamento. E a atenção é mais curta. É muito comum você também falar assim, olha, por favor, vai lá e antes de você terminar o pegue alguma coisa, ele já saiu correndo.
e ele vai voltar e falar assim, era para fazer o quê? Então isso tudo, esse caminho tem que ser encurtado. Eu preciso dar ordens mais simples, mais diretas, esperar ele, pedir que ele olhe para você quando você estiver falando, porque também é comum ele sair correndo. Olhar bem, o afeto nesse caso também é muito importante. A paciência, porque muitas vezes eles tiram a paciência de quem cuida, né, ou do professor, ou dos pais. Tamanho é o seu nível de ansiedade, de estresse. Então esses cuidados a gente tem que ter, tá? Então o TDAH ou o TDA, ele vai necessitar de uma paciência muito grande, de uma rotina muito bem feita e muito fixa, e essa rotina não deve ser burlada, ela deve seguir. É importante que você elabore essa rotina junto com ele, que ele participe desse planejamento, que você possa chamá-lo e dizer, olha, amanhã ou hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Você vai à escola, quando você regressar, você vai almoçar, você vai tomar seu banho, nós vamos tirar o uniforme. Isso é muito importante, que ele participe e que se sinta dentro dessa proposta. Então, que dentro desse processo de atendimento, de conhecimento dessa criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, possamos construir segurança, algo mais real, mais concreto que dê segurança a ele. Assim, a gente vai aos poucos fazendo com que ele se concentre mais e sua atenção possa ser controlada. E a gente vai estar dando ferramentas para que ele siga o caminho dele. Espero ter ajudado vocês.